O secretário de Estado americano viajou hoje para o Oriente Médio, onde vai discutir o conflito entre Israel e Hamas. Essa viagem é mais uma demonstração do apoio dos Estados Unidos ao principal aliado na região. Nós vamos agora, ao vivo, conversar com a repórter Patrícia Vasconcelos, a nossa correspondente em Washington. Patrícia, boa noite para você. Quais são as últimas informações que você tem aí? Boa noite, Marcelo, Márcia, boa noite a todos. Anthony Blinken deixou a capital americana nesta tarde e deve desembarcar em Tel Aviv amanhã. Antes de embarcar, o secretário de Estado americano disse que o objetivo desta viagem é saber, nas palavras dele, se Israel tem tudo o que precisa para se defender. Horas antes, o país do Oriente Médio recebeu o maior navio de guerra do mundo, Gerald Ford, que pertence à frota dos Estados Unidos. Um avião carregado com armas americanas também desembarcou hoje em Israel. O envio de tropas daqui já foi descartado pelo governo de Washington. Daqui da Casa Branca, o presidente Joe Biden conversou também nesta tarde mais uma vez com o premier israelense Benjamin Netanyahu, disse que os ataques do Hamas passaram do limite. E enquanto os Estados Unidos alertam outros países para que eles não se envolvam no conflito, grupos extremistas ameaçaram para que os americanos não façam o mesmo. Veja agora em nossa reportagem. As ameaças vieram de uma milícia que tem o apoio do Irã e do Hezbollah. Segundo o chefe do grupo, conhecido como Kataib Hezbollah, bases americanas no Oriente Médio serão atacadas se os Estados Unidos se envolverem diretamente no conflito entre Israel e Hamas. Já o Hezbollah do Líbano acusou os americanos de serem responsáveis pela guerra. A crítica veio após a chegada do porta-aviões a Israel. O grupo, que classificou a embarcação como uma máquina de matar, convocou nações muçulmanas a impedirem a possível intervenção dos Estados Unidos na região. Apesar das ameaças, o presidente americano Joe Biden afirmou após reunir-se com líderes da comunidade judaica em Washington que o apoio a Israel seguirá inabalável. No quinto dia de conflito, as sirenes do principal aeroporto de Israel nos arredores de Tel Aviv voltaram a soar. Para lidar com a crise, o premier israelense Benjamin Netanyahu criou um governo de emergência unificado que conta com a participação de políticos da oposição. Numa tentativa de convencer o mundo da violência dos extremistas do Hamas, o governo israelense liberou vídeos que mostram um dos vilarejos onde civis foram assassinados. Ao menos 100 corpos foram recolhidos ali. As Nações Unidas confirmam que 11 dos seus voluntários foram mortos em ataques israelenses contra a faixa de Gaza. O território palestino, cercado ao norte e sul, segue com baixo estoque de suprimentos básicos. A União Europeia, que havia anunciado o corte do apoio humanitário aos palestinos, mudou o discurso e agora diz que a ajuda vai seguir. Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia garantiu que a verba é destinada apenas a civis e que o Hamas não seria beneficiado. Em seguida, Ursula von der Leyen participou de 1 minuto de silêncio. O mesmo aconteceu no parlamento alemão. Uma homenagem às vítimas israelenses, enquanto manifestações de apoio aos dois lados acontecem em diferentes partes do mundo. Líderes como os da Turquia e da vizinha Jordânia fazem críticas aos ataques israelenses a Gaza e apontam a criação de um Estado palestino coexistindo com Israel como solução para o conflito. Segundo os israelenses, ao menos 1.200 pessoas morreram nos ataques do Hamas. Do lado palestino, as autoridades confirmam a morte de mais de 1.100 civis. Segundo a Casa Branca, 22 cidadãos dos Estados Unidos estão entre as vítimas dos ataques do Hamas. 17 americanos são considerados desaparecidos. Numa conversa com jornalistas aqui nesta tarde, o diretor de comunicação estratégica do governo americano confirmou que países como o Catar abriram canais de comunicação com Hamas na tentativa de localizar estes desaparecidos. Mas até agora não há, segundo ele, informações de onde essas pessoas estão e em que condições.
Em Tel Aviv, familiares de americanos desaparecidos falaram com a imprensa pela primeira vez. Rachel é mãe de Hersh Polin. A família acredita que ele é mantido refém em Gaza. As últimas mensagens que recebi foram no sábado de manhã. Ele escreveu: "Te amo e me desculpe. Entendi ali que ele estava numa situação de perigo", ela disse. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.